No Rizwan de 2012, a Casa Universal de Justiça escreveu ao mundo Bahá'í: no meio da tarde do 11º dia do Festival do Rizwan, há 100 anos, Abdu'l-Bahá, ante uma audiência de várias centenas de pessoas, ergueu um machado e fendeu o relvado que cobria o terreno do templo em Grosse Pointe, ao norte de Chicago. Aqueles que haviam sido convidados a junto com ele fender o solo naquele dia primaveril eram de diversas origens: noruegueses, indianos, franceses, japoneses, persas, indígenas americanos, para citar apenas alguns. Era como se a casa de adoração, ainda por construir, estivesse realizando os desejos do Mestre em relação a tais edifícios expressados na véspera da cerimônia, que a humanidade possa encontrar um lugar de reunião e que a proclamação da unicidade da humanidade seja anunciada de seus recintos de santidade. Seus ouvintes naquela ocasião e todos os que o ouviram no decorrer de suas viagens ao Egito e ao Ocidente devem ter entendido apenas vagamente as profundas implicações de suas palavras para a sociedade, para seus valores e preocupações. Ainda hoje, pode alguém ter a pretensão de ter vislumbrado qualquer coisa, senão uma insinuação, distante e nebulosa, a respeito da futura sociedade que a revelação de Bahá'u'lláh está destinada a erigir? Pois que ninguém suponha que a civilização em direção à qual os ensinamentos divinos impelem o gênero humano resultará simplesmente de ajustes à ordem atual. Longe disso. Numa palestra proferida alguns dias depois de ter ele lançado a pedra fundamental do Templo-Mãe do Ocidente, Abdu'l-Bahá afirmou que um dos resultados da manifestação das forças espirituais é que o mundo humano tomará uma nova configuração social, que a justiça de Deus se manifestará em todos os afazeres humanos. Esta e incontáveis outras elocuções do Mestre, às quais a comunidade Bahá'í está se volvendo repetidas vezes neste período centenário, elevam a percepção da distância que separa a sociedade, como ela é organizada atualmente, na estupenda visão que seu pai conferiu ao mundo. O Mestre Kul-Askar, descrito por Abdu'l-Bahá como uma das instituições mais vitais do mundo, une dois aspectos essenciais e inseparáveis da vida Bahá'í: adoração e serviço. A união desses dois aspectos reflete-se também na coerência existente entre os aspectos de construção de comunidade do plano, especialmente o florescimento de um espírito de devoção que encontra expressão em reuniões para a oração e um processo educacional que desenvolve capacidade para serviço à humanidade. Nesta mensagem, a Casa Universal de Justiça anuncia com extremo regozijo que serão erguidos Mestre Kul-Askar nacionais em 2 países, a República Democrática do Congo e Papua Nova Guiné, e 5 casas de adoração local em cada um dos seguintes agrupamentos: Battambang, no Camboja, Bihar Sharif, na Índia, Matunda Soi, no Quênia, Norte del Cauca, na Colômbia, e Tana, no Vanuatu. A mensagem do Rizwan de 2012 conclui de forma portentosa e inspiradora com essas palavras: amados colaboradores, o solo fendido pela mão de Abdu'l-Bahá 100 anos atrás deve ser novamente fendido em mais 7 países, sendo isso apenas um prelúdio para o dia em que, em obediência à ordem de Bahá'u'lláh, em cada cidade e povoado será erigido um edifício para a adoração do Senhor. Desses pontos do alvorecer, da lembrança de Deus, irradiar-se-ão os raios de sua luz e soarão
os hinos em seu louvor. Em 1º de agosto de 2014, a Casa Universal de Justiça enviou uma mensagem aos barrais do mundo. Aqui compartilhamos alguns trechos dessa mensagem. Esses empreendimentos inextricavelmente ligados ao desenvolvimento da vida comunitária, que está sendo fomentada em toda parte, através de atos de devoção e serviço, são passos adicionais na sublime tarefa confiada por Bahá'u'lláh à humanidade, de construir em todas as terras casas de adoração em nome daquele que é o Senhor de todas as religiões. Centros nos quais as almas possam se reunir com perfeita harmonia entre si para ouvir os versículos divinos e para oferecer súplicas, e das quais as vozes em louvor possam se erguer ao reino e a fragrância de Deus seja difundida. Em outra parte, a Casa de Justiça escreve: os arquitetos se deparam com o singular desafio de desenhar templos tão perfeitos quanto possível no mundo do ser, que se harmonizem naturalmente com a cultura local e com a vida cotidiana daqueles que se reunirão para rezar e meditar em seu interior. A tarefa demanda criatividade e habilidade para combinar beleza, graça e dignidade com modéstia, funcionalidade e economia. À medida que os seguidores de Bahá'u'lláh em todas as terras concentram seus pensamentos em Deus e a cada dia se ocupam com sua lembrança, incessantemente fazendo esforços em seu nome, que eles possam sorver inspiração dessas emocionantes palavras dirigidas por Abdu'l-Bahá a um crente que se dedicava à construção da primeira casa de adoração, erigida sob sua estreita e amorosa direção. Abdu'l-Bahá escreveu: apressa-te agora para Ashgabat, com o máximo desprendimento e inflamado com o fogo da atração, e transmite aos amigos de Deus as ardorosas saudações de Abdu'l-Bahá. Beija a face de cada um e expressa a todos o profundo e sincero afeto deste servo. Em nome de Abdu'l-Bahá, movimenta a tua terra, carrega a argamassa e arrasta as pedras para a construção do Meshri-Kul Askar, de modo que o êxtase desse serviço possa trazer júbilo e alegria ao centro da servitude. Este Meshri-Kul Askar é o primeiro estabelecimento visível e manifesto do Senhor. Por isso, a esperança deste servo é que toda e qualquer alma virtuosa e fidedigna sacrifique tudo o que é seu, evidencie grande satisfação e exultação, se alegre em carregar terra e argamassa, para que esse edifício divino seja erigido, a causa de Deus seja difundida, e em todo canto do mundo os amigos possam se levantar com a máxima determinação para completar esta grande incumbência. Se Abdu'l-Bahá não estivesse aprisionado e não houvesse obstáculos em seu caminho, ele próprio certamente se apressaria a Ashgabat e carregaria a terra para a construção do Meshri-Kul Askar com a maior alegria e contentamento. Agora, cabe aos amigos se levantarem com esta intenção em mente e servirem em meu lugar, de modo que em pouco tempo esse edifício possa ser revelado a todos os olhos. Os amados de Deus possam se dedicar a mencionar a beleza de Arpa, as melodias do Meshri-Kul Askar possam se erguer ao alvorecer para a Assembleia no alto, e as canções dos roxinóis de Deus possam trazer júbilo e êxtase aos moradores do Reino Todo-Glorioso. Assim, os corações regozijar-se-ão, as almas deleitar-se-ão com jubilosas novas, e as mentes se hão de iluminar. Esta é a mais alta esperança dos sinceros. Este é o desejo mais precioso daqueles próximos de Deus.
Em 18 de dezembro de 2014, a Casa Universal de Justiça escreveu aos Baha'is do Irã. Nos seus excertos destacamos os seguintes: a visão do mestre proveu uma série de orientações e circunstâncias nas quais o conceito de Mesheri-Kul Askar pudesse ser expresso em sua forma embrionária. Considerem suas palavras relacionadas a isso. Quanto ao Mesheri-Kul Askar, ele é da máxima importância. Ele pode assumir qualquer forma, pois mesmo que seja uma cova subterrânea, essa cova se tornará um paraíso protetor, um baluarte sublime e um jardim de deleite. Tornar-se-á um centro no qual os espíritos se regozijam e os corações são atraídos ao reino de Abha. Na mesma mensagem, ela escreveu: o Mesheri-Kul Askar é um conceito ímpar nos anais da religião e simboliza os ensinamentos do novo dia de Deus. Um centro coletivo da sociedade para promover a afeição cordial. O Mesheri-Kul Askar é como um lugar universal de adoração, aberto a todos os habitantes de uma localidade, independente de sua afiliação religiosa, origem, etnia ou gênero, e é um refúgio para a mais profunda contemplação sobre a realidade espiritual e questões fundamentais da vida, incluindo a responsabilidade individual e coletiva para a melhora da sociedade. Homens e mulheres, crianças e jovens são considerados iguais em seu amplexo. Esta universalidade singular e integral é percebida na própria estrutura do Mesheri-Kul Askar, cujo desenho, como um edifício de 9 lados, transmite um senso de completude e perfeição simbolizada por esse número. Como um local onde devem se irradiar forças espirituais, o Mesheri-Kul Askar é um ponto focal para dependências a serem erigidas para o bem-estar da humanidade e é a expressão de uma vontade comum e anseio por servir. Essas dependências, centros de educação e aprendizagem científica, bem como de empreendimento cultural e humanitário, incorporam os ideais de progresso social e espiritual a ser alcançado através da aplicação do conhecimento e demonstram como a religião e a ciência, quando se harmonizam, elevam a posição do ser humano e conduzem ao florescimento da civilização. Separada das atividades sociais, humanitárias, educacionais e científicas, reunidas ao redor das dependências do Mesheri-Kul Askar, a adoração Bahá'í, não importa quão exaltada a sua concepção e apaixonada no fervor, jamais poderá esperar realizar algo além dos resultados escassos e muitas vezes transitórios, obtidos pela contemplação do asceta ou da comunhão do adorador passivo. A adoração não pode oferecer satisfação e benefício duradouros ao próprio adorador, muito menos à humanidade em geral, a menos que e até que a adoração seja traduzida e transfundida naquele serviço dinâmico e desinteressado à causa da humanidade, que é o supremo privilégio das dependências do Mesheri-Kul Askar proporcionar e promover. Os luminares gêmeos desta era resplendente ensinaram-nos o seguinte: a prece é a conversação espiritual essencial da alma com seu Criador, direta e sem intermediação. É o alimento espiritual que sustenta a vida do espírito. Tal como o orvalho da manhã, ela traz frescor ao coração e o limpa, purificando-o dos apegos ao ego insistente. É um fogo que queima os véus e uma luz que conduz ao oceano da reunião com o Todo-Poderoso. Nas suas asas, a alma voa nos céus divinos e achega-se à realidade divina. De sua qualidade depende o desenvolvimento das capacidades ilimitadas da alma e a atração das graças de Deus. Mas prolongar a prece
não é desejável. Os poderes latentes na prece são manifestos quando ela é motivada por amor a Deus, afastado de qualquer temor ou favor e livre de ostentação e superstição. Devem ser expressos com um coração puro e sincero, que conduza à contemplação e meditação, de modo que a faculdade do raciocínio possa ser iluminada pelos seus efeitos. Tal prece transcenderá a limitação das palavras e irá bem além de meros sons. A doçura de suas melodias deve alegrar e elevar o coração e reforçar o poder penetrante da palavra, transmutando inclinações mundanas em atributos celestiais e inspirando serviço abnegado à humanidade. Amados amigos, continua a Casa de Justiça, as reuniões dedicadas à prece em todo o território de sua abençoada nação e o crescente acesso de seus compatriotas às orações barrais estão capacitando sua comunidade a irradiar a luz da unidade no conjunto da humanidade, dando um impulso aos esforços de seus companheiros de fé no mundo todo. E conclui assim: plantem, pois, as sementes dos futuros Mexericulascars, para o benefício de todos, e acendam os incontáveis faróis de luz nas trevas e da iniquidade.